sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, por gentileza, no capítulo 22. Mateus capítulo 21, versículo 17. Melhor, capítulo 20, verso 17. Eu acho por bem nós começarmos a partir do capítulo 20. Há 2020 anos atrás, 2022 anos atrás, Jesus Cristo estava indo fazer a segunda maior coisa que a humanidade já pôde ter na sua vida, depois da queda. Depois da queda humana, depois do erro de Adão, com a visão cristã falando, as três maiores datas da humanidade, para quem tem visão espiritual, as três maiores datas da humanidade decaída, as três maiores datas da humanidade decaída, as três datas mais importantes, mais poderosas da humanidade: o Natal, a Páscoa e o Pentecoste. O Natal, a Páscoa e o Pentecoste. Para mim não fez sentido, eu não acho. Não acha? Por causa da interpretação que você tem dessas três coisas. A sua visão distorcida desses três eventos fazem você não dar a esses três eventos o valor que ele deve ter. E por não dar o valor que ele deve ter, você não experimenta o que esses eventos vieram para fazer. Quer que eu repita? Por não saber o devido valor desses três eventos, você não dá o valor que devia dar, não faz o que devia fazer e não experimenta o que devia experimentar. Nenhuma outra coisa no mundo tem mais valor do que isso. Até porque esse mundo vai acabar, e ele já está acabando. E você já tem visto pelos sinais como é fácil acabar com um país em um mês. Você já tem visto. Isso vai acabar. Então qualquer coisa linda que tenha acontecido nesse planeta vai acabar. Céus e terra passarão. Isso tudo vai passar, querido. Você vai passar. Na realidade, eu e você já estamos passando. Né? Isso tudo passa. Portanto, você tem que entender o que é mais importante. Houve um dia que eu não entendia de verdade. Cara, na boa, vou falar a verdade aqui diante de Deus. Quando Marta estava naquela loucura de vai para lá, para cá, que Maria fica quieta, e Jesus falava assim: Marta, fica quieta, porque Maria escolheu a melhor parte. Amigo, aquilo de fato, aquilo me afrontava. Há uma época atrás, aquilo mexia comigo. Eu sabia que era verdade, mas eu não conseguia pegar aquilo como a minha verdade. Eu falava: Jesus, eu sei que isso é verdade, mas como é que ficar parado faz com que isso seja a melhor parte, a melhor coisa? Mas à medida que a gente vai lendo a Bíblia, vai orando e vai buscando, e também vai quebrando a cara, e volta para a Bíblia, a gente vai entendendo por que é a melhor parte. O que ele é a melhor parte. Porque se eu entendê-lo e obedecê-lo como deve ser, tudo acontece. Por que essas três datas são as três datas mais importantes da humanidade decaída? Primeiro é a data onde Deus escolhe voltar para a terra e encarnar em uma pessoa. E tornar essa pessoa na pessoa que vai dar origem a uma nova história e a uma nova humanidade. Em Adão, aquela humanidade ela é decaída, acabou, aquela está destruída. Deus não desiste. E dentro do seu conselho e presciência, ele põe na mente dele: eu vou fazer tudo de novo. Eu vou fazer uma humanidade de novo. Eu vou fazer de novo.
Só que dessa vez, ao invés dele fazer o homem do pó da terra, esse homem já está pronto. E ele fala, desse homem caído, desse homem morto, eu vou construir um homem que vivifica. E ele começa isso quando, pelo Espírito, ele desce para dentro de Maria e gera um menino chamado Jesus. Durante 9 meses, Maria carrega esse menino, gera esse garoto. E durante 30 anos de sua vida, 30 anos ele nunca peca. Ele nunca se relaciona com os espíritos malignos, ele nunca se relaciona com Satanás, ele nunca faz uma vontade sua durante 30 anos. Durante 30 anos ele nunca erra, porque ele tinha uma missão só. Durante toda a sua vida, a sua missão era uma só: morrer naquela cruz. Durante toda a sua vida, o maior de todos os propósitos: eu vou naquela cruz, na Páscoa, eu vou lá, porque eu vou pagar por tudo que Adão fez. E eu vou pagar por tudo que a humanidade fez e por tudo que ela ainda fará. Para que, se essa humanidade acreditar em mim, nas minhas palavras, dessa humanidade decaída, eu levante de novo uma nova geração, ou uma nova raça, um novo povo. E ele passa toda a sua vida fazendo isso. Aos 30 anos ele escolhe homens e começa a ensinar isso para esses homens. E quando chega a data da sua morte, a data da negociação, a data que o seu corpo puro, um corpo que não tinha nenhuma palavra diabólica dentro dele, um corpo que não tinha nada de Satanás, o sacrifício perfeito. Quando chega esse dia, ele chega para os seus apóstolos, que já fazem parte dessa nova pátria, desse novo povo, desses homens que estavam sendo treinados para dar início a uma nova geração, que o apóstolo Pedro mesmo chama de geração eleita. Quando chega nessa data, Páscoa, chega a hora dele ser o Cordeiro de Deus. E ele diz aqui no capítulo 20, verso 17, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos. Chamou à parte seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Por que ele chama só os 12? Porque esses 12 são os pais dessa nova geração. Então ele conta o plano. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. Que queres? Respondeu: dize que esses meus 2 filhos se sentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sei batizado? Dizendo eles: podemos. E disse-lhes: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete dá-lo, mas é para aqueles que o meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se, e aí começou a briga, irmão. Aí começou a briga. No meio do caminho, como sempre, Jesus está indo para Jerusalém, mas tem que passar por Jericó, lá vai ele fazer cura de novo. E quando chega no capítulo 21, ele diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém,
chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho, e com ele desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei a ti vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara. Se você puder e quiser gravar, você já pode marcar essa partezinha aí, fazendo como ele ordenara. Os efeitos da Páscoa na sua vida só ocorrem quando você faz conforme ele ordena. Fazendo como ele ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros o quê? Cortavam ramos de árvores. Por isso que é domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa. Ah, mas tem um lugar aí que celebra o domingo de Ramos que só Jesus. Irmão, esquece isso, por favor, e vamos nos concentrar no domingo de Ramos aqui da Bíblia, porque eu quero da Bíblia. A má interpretação de um lugar não pode tirar o valor do evento. Eu vou repetir. A má interpretação do lugar não pode tirar o valor do evento. Hoje eu vi uma mulher com ramo na mão e uma cerveja e seminua na outra, mas estava com ramo na mão. Essa pessoa não entendeu o que isso significa. E se você é uma criança e cresce vendo isso, você fica pensando que aquilo não tem valor? Tá pegando aí? Você cresce e pensa que não tem valor o quê? Nenhum. Você registra aquela emoção. Qual é a emoção que você registrou? A emoção de que isso não tem valor? Nenhum. Seminua, tomara que caia, ramo na mão, cachaça na outra. Já fiz a minha obrigação e está tudo o quê? Está tudo? Está tudo certo. E se tem uma criança olhando, fica pior ainda, porque fica, ué, para que Cristo morreu mesmo? É uma cerimônia sem valor? Nenhum. Uma cerimônia onde se eu morrer vou para o céu e sei lá se vou? Não, querido, a Páscoa foi a coisa mais violenta que já existiu na face da terra. E hoje eu disse para Deus à tarde, eu quero essa violência na minha vida, eu quero essa violência aqui. Então pegaram ramos e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo, vamos falar forte, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Não é bendito o que vem em nome de um rei, é bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus era a prova clara de que o céu estava visitando a terra. Por isso que eles falam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí eles falam, Hosana nas alturas, para lá. O coração deles, o olho deles está para lá, porque tudo que Cristo estava fazendo não podia ocorrer se não tivesse uma origem celeste. E já que eu te expliquei, eu vou ler de novo. Não é um papel, lê num papel. Hosana nas alturas. Repita, Hosana, Hosana. Não é isso. É um povo que sabe que aquele homem de 33 anos que vai morrer, aquele homem está num jumento, aquele homem, ele é a representação do céu na terra. E por que ela é a representação do céu na terra? Por causa de tudo que ele fazia e eles viam. Porque ele era, e ele estava preparando 12 homens que também seriam a representação de Deus na terra.
E depois preparando uma igreja, uma nação que seria a representação de Deus na terra. Isso é o Domingo de Ramos. De acordo com a Bíblia. E eu vou dizer de novo, o fato de desmoralizarem um evento não tira o valor do evento. Durante muito tempo, eu não gostava de falar disso, não, vou falar, vai ficar parecendo que... Só que Satanás, no decorrer dos tempos, tem criado tanta coisa para tirar o valor das coisas. Botou o Papai Noel no lugar de Jesus, hoje tem igreja que nem o Natal celebra mais. Depois colocou o coelho no lugar do Cordeiro, no lugar de Cristo. Tem lugar que nem Páscoa celebra, quem sabe disso? Tem lugar que nem Páscoa. Ressurreição, para quê? Para que a ressurreição? Qual a graça da ressurreição? Pentecoste? O que é Pentecoste mesmo? Só que esses 3 eventos foram os 3 eventos que fizeram a igreja ser o que ela se tornou. Eu vou repetir. Esses 3 eventos fizeram a igreja ser o que ela se tornou. E se você não sabe, quando os apóstolos pregavam, o que eles relatavam? A morte de Cristo e sua ressurreição. A morte de Cristo e sua ressurreição. E por que a morte de Cristo e sua ressurreição tinha força na boca dos apóstolos? Porque eles obedeciam os princípios daquela morte, daquela ressurreição. Por isso que algo tão simples na boca deles era tão forte. Porque quando você obedece o princípio, a coisa mais simples na sua boca se torna uma arma. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que vinham, diziam, você pode falar forte comigo? Hosana ao filho de Davi. Eles diziam bem assim, ó, ele é filho de Davi, mas ele vem em nome do Senhor. No início disseram, não é ele o filho de José? Agora tem um povo que diz, Hosana ao filho de Davi, mas esse cara vem em nome do Senhor. Porque esse mesmo homem tinha acabado de curar 2 cegos lá atrás. Por isso que ele era aquele que vem em nome do Senhor. E a Páscoa tem que voltar ao seu tempo. A igreja tem que voltar ao seu tempo. Onde o povo olha e sabe que nós podemos ser filho de João, filho de Maria, filho de Cicrano, mas nós viemos em nome do Senhor. Filho de Davi, mas que vem em nome do Senhor. Hosana, glórias ao Altíssimo. E entrando ele em Jerusalém, num domingo, toda a cidade se alvoroçou dizendo, quem é este? E a multidão disse, é Jesus. É Jesus. Onde Jesus estiver, irmão, o Jesus da Bíblia estiver, não haverá nunca problema com a multidão. Multidão vai ser um problema. Quando não tem muito Jesus, a multidão é o problema. Não tem multidão. Aí tem que contar no dedo. Mas quando tem muito Jesus, tem multidão. Aí multidão vira o problema. E a multidão dizia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus. Aquele templo que tinha sacerdotes corruptos. Aquele templo que tinha levitas corruptos. Aquele templo ainda continuava sendo o templo de Deus. E eu acho impressionante que o Mateus não escreve o templo de Herodes. Mateus escreve o templo de Deus. Os caras que estavam comandando aquele templo podiam ser os piores demônios, mas o templo era de Deus. O templo era de Deus. Então ele entra dentro do templo de Deus. Antes de morrer, ele entra no templo de Deus. Domingo de Ramos significa que Cristo quer voltar ao seu templo, à sua casa. Ah, mas aquele templo não existe mais.
Deixe-me te dizer que no livro de 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz que vós sois o templo do Espírito. O templo agora sou eu. O templo agora é você. Nós somos a casa de Deus. Quando Deus construiu o homem no Éden, ele fez uma casa de barro lá. E depois ele soprou do seu espírito e fez do homem a alma vivente. Domingo de Ramos me fala, a Páscoa me fala que Cristo vai voltar ao seu templo. Por mais demônios que morem nele. Porque ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele entra no seu templo. E expulsa todos os que vendem e compram no templo. Quer experimentar o poder da Páscoa? Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa ele entrar. Como diz aquela música, pode entrar, é tudo teu. Mas não canta não, deixa ele entrar. E deixa ele ver se de fato é tudo dele. Eu andei deixando ele entrar e descobri que nem tudo é dele. Quem aqui já teve essa experiência de deixar de fato entrar e descobrir que nem tudo é dele? Quando ele resolve mudar algumas coisas, você começa a fazer assim, aqui não. Pois é. Preciso explicar mais um fato histórico, embora eu não seja pessoa de história bíblica, mas já ficou bem claro? Antes de ir para a cruz, ele entrou aonde, PC? Antes de ir para a cruz, ele entrou aonde? Ele entrou no templo, Mônica. Ele entra no templo. E a primeira coisa que ele faz naquele templo é limpá-lo. Domingo de Ramos me fala de limpeza. Domingo de Ramos me fala de limpeza. Essa Páscoa, essa morte de Cristo que vai morrer, e quando ele morre, o véu do templo, que era da grossura de um tapete, se rasga de alto a baixo. Você sabe o que é isso? Dá um terremoto quando um homem morre. Há um terremoto quando ele morre. O cemitério treme e o túmulo se abre. Quando ele ressuscita, os mortos levantam e passeiam por Jerusalém. Quase 500. Tudo porque a Páscoa existiu. Porque houve um evento sobrenatural na face da terra. Mas antes dessa coisa grande acontecer, ele teve que entrar no templo. Sucalabassai. Eu estava lendo na Bíblia hoje. Ontem e hoje. E eu não entendia por que os apóstolos sempre se reuniam no templo. Por mais que os sacerdotes os odiassem. Talvez você nunca pegou essa. Porque eu também nunca tinha percebido em 36 anos de crente. É interessante que são os sacerdotes do templo que matam Jesus. Mas quando eles têm o Pentecoste, eles vão orar onde? No templo. Quando eles curam o aleijado, eles curam no templo. Quem continua sendo sacerdote no templo? Os mesmos demônios que crucificaram a quem? A Cristo. Até o capítulo 4, 5, eles estão no templo, se reuniam na casa e no templo de sacerdotes que o odiavam. E eu perguntei para Deus ontem, por quê? Mesmo esses caras odiando Jesus, matando Jesus, aquela igreja de Jesus se reunia no templo dos homens que o mataram. E dentro do meu coração veio uma frase que disse, eu nunca desisti do templo. Se você compreendeu, dê um aplauso ao Senhor, que para mim não é. Eu nunca desisti do templo. O paralítico anda no templo. Pedro e João podiam abrir a igreja que quiserem, mas estão indo orar naquele lugar desviado, porque foi naquele templo que Deus fez um acordo. E aquele templo, lamentavelmente, à medida que via Jesus operar, era como se Deus falasse assim, cara, se não mudou com Cristo, vamos ver se muda comigo. Vamos ver se muda com os apóstolos. Porque depois dessa Páscoa que Cristo morre e ressuscita, quem dá continuidade a esse poder todo? Os apóstolos.
E esses homens fazem as mesmas coisas de Cristo, só que agora em larga escala, dentro do templo e na rua. E agora eles batem nos apóstolos, eles espancam os apóstolos, eles prendem os apóstolos, e depois eles desatam a perseguição contra os apóstolos. E a igreja dispersa. E anos depois, Deus ordena que Jerusalém seja invadida, e aquele templo que rejeitou Jesus e a sua igreja é destruído. Portanto, em tempos de poder, alguns são convencidos, outros são consumidos. Em tempos de poder, irmão, espiritual, alguns são convencidos e creem, outros são destruídos. Mas Deus não desistirá daquilo que Ele construiu. Aplicando para hoje. Antes, o acordo de Deus é que Ele moraria naquela casa. Agora, o acordo dele é que Ele mora em nós. Morarei no seu coração. Eu sou o templo. Você é o templo. E quantas vezes Ele tem voltado a você? Antes de ir lá fazer sua grande coisa, Ele passa por dentro de você e resolve entrar. E fala assim: vim aqui te lembrar, ó templo, quem você é. Domingo de Ramos é para nos lembrar quem nós somos. Cristo entra no templo, lembra quem aquele povo é. E uma semana depois vai morrer por aquele mesmo povo. Ele entrou lá no templo. Ele entrou no templo de Deus. Se fosse eu diria o templo de Caifás e de Anás. Mas Jesus olhava para aquele lugar e falava: isso aqui era o lugar que Deus projetou para as nações virem. Me fala o lugar, pastor, eu não sei. Alguns já sabem. Agora, quem não sabe aqui que você originalmente é um templo de Deus? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não souber, bota aí, por favor, o texto bíblico de vós sois o templo do Espírito em Coríntios. Eu estou te provando uma tese. O nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo são os eventos mais poderosos da face da existência humana. Agora, eles não são poderosos, porque esses eventos não têm o respeito que deviam ter. E na vida de muitos, nada mais passa do que um ritual. Não sabeis vós que sois o quê? E que o quê? Já fica uma preparação para o batismo no Espírito Santo. Vós sois o templo de Deus. E que Deus o quê? Habita em vós, porque a igreja de Corinto parece que esqueceu um dia que Deus morava nela. Quando eles comiam a ceia da Páscoa, eles brigavam, saíam no soco. É possível você desmoralizar um evento tão poderoso e ele não valer nada. E ele fala que aquela Páscoa que devia servir para curar, já estava muitos estavam doentes, fraco, doente, e alguns também estavam o quê? Morrendo. Na Páscoa, a ceia da Páscoa. Quem está entendendo? Talvez um bebezinho que nascesse naquele dia, viu o pai brigando, saindo na pancada na hora da ceia, quando fosse crescer, aprendia que era assim. A hora da ceia é lugar da briga. Mamãe, tem briga hoje? Não, é ceia. Não, é briga. Briga, mamãe, briga. É, bater. Tem bater hoje? Vai bater? Como assim, meu filho? A Santa Ceia, não. Briga. Vai morrer alguém hoje? Porque a Páscoa que não cura, ela mata. A Páscoa, quando ela não é levada a sério, ela tem efeito ao contrário, irmão. Efeito contrário. É interessante que Jesus entra profeticamente no templo.
Ele entra naquele templo. Agora eu pergunto, será que quando ele entra no templo, feito naquele terceiro templo, ou segundo templo, aquele templo foi reconstruído lá com a ajuda dos outros. Será que esse templo, será que quando Jesus fala, ele fala para o templo? Ou será que ele fala para os homens que conduziam o templo? Será que o valor estava só no templo ou nos homens que conduziam aquele templo? Nos homens que conduziam o templo. Então ele entra lá e diz assim, quando ele entrou Jesus no templo e expulsou. Irmão, quando você quiser que Deus, quando você tiver o privilégio de querer que Deus seja Deus de fato na tua vida, na hora que você tiver o privilégio de desejar que a tua fé seja uma fé bombástica, como a Bíblia diz, e em algum momento você entrar e falar, entra Deus, pode entrar. Às vezes ele vai entrar para expulsar, primeiro. Nem todo mundo entende essa primeira entrada de Cristo. Ele entra para expulsar. Porque antes de encher, ele tem que expulsar. O Pentecoste aconteceria 57 dias depois desse dia. Mas 57 dias antes, ele entra e começa a limpar. Alguém entende? 57 dias depois estava na agenda de Deus. O espírito que eu arranquei lá em Gênesis, eu vou mandar de volta. Gênesis 6, ele tira o espírito do homem. Atos 2, ele traz de volta o espírito para o homem. Em Gênesis 6 ele fala, meu espírito não vai mais brigar com o homem, vou arrancar, o homem vai morrer cedo. Mas em Atos 2 ele fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ah, mas a palavra espírito agora virou uma brincadeira também. Uma brincadeira. Espírito, presença, virou uma brincadeira. Todo mundo fala de presença. 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 Quem aqui? Só quem? Quem não for, quem não está com essa maldade no coração, que Deus te ajude. Quem aqui já conseguiu uma percepção de que essa palavra presença, espírito, já se tornou um negócio meio que domínio público, assim? Quem já tem essa percepção aqui? Que a coisa não está mais assim como devia estar. Levanta a mão de novo. Parabéns. Deus abençoe você, os inocentes. Hoje um cara mundano canta uma música de Deus. Daqui a pouco ele canta outra do inferno. E mexe com as coisas de Deus. E depois mexe com a coisa do inferno. E não tem separação nenhuma. Não sei se você viu aquela cena na novela Reis, que na realidade os episódios de Samuel puro, o profeta. A arca é levada embora. O sacerdote leva a arca no ombro, a presença de Deus no ombro. A presença, tua presença, presença, presença. Levam a presença no ombro. Os filisteus tomam a arca da aliança e levam embora. Quem leu a Bíblia pelo menos sabe disso. Quando chega lá dentro do território filisteu e os israelitas perdem a guerra, porque eles não honravam mais a presença de Deus, a começar pelos sacerdotes. Quando chega lá, Deus sozinho faz o negócio. Mas quem lê a Bíblia sabe que os filisteus ficavam cheios de dedo com aquele negócio daquela arca. Quem sabe disso? Pela Bíblia e pela própria novela lá. Os caras ficam todos cheios de... Eles não mexem com o negócio. Os filisteus não... Eles tinham um negócio com a arca. E o temor deles aumenta ainda mais quando Deus honra o seu nome. E Deus começa a trazer doença sobre os filisteus. E começam a ter hemorroidas. E começam a ter tumores. E aí,
Os filisteus falam assim, é a arca. É essa arca que matou os egípcios. Sabe por quê? Porque os filisteus não respeitavam a arca por causa dos israelitas. Eles respeitavam a arca por causa dos egípcios que morreram. O mundo, tem gente mundana que respeita a Deus mais do que crente. Sabe por quê? Porque eles falam assim, esse Deus é aquele que fez isso. Toda vez que a presença de Deus era respeitada pelos filisteus, sabe por que era respeitada? Porque eles falavam assim, não mexe com essa presença, porque foi ela que destruiu o Egito. Não mexe com essa presença, porque foi ela que derrubou os muros de Jericó. E eles só venciam, porque quem carregava a presença e os templos levavam a presença de qualquer jeito. Quando eles percebem que eles estão adoecendo, eles procuram saber o motivo e sabem que é a arca. Aí eles procuram saber o que tem que fazer com essa presença. Os caras falam, faz umas hemorroidas de ouro. Repita comigo, ouro. Não foi nem de barro, foi de ouro. Devolve lá ouro para eles. Um ouro. Onde Deus estiver, onde tiver presença de Deus, tem ouro, irmão. Onde tiver presença, tem suprimento. Faça hemorroidas de ouro e manda para eles. E bota essa arca no... Faz também outras coisas que mandou fazer lá e bota essa arca agora numa carroça. E diz a Bíblia que a própria presença conduziu a carroça. A carroça foi sozinha. Quando o povo de Deus falha, Deus se encarrega de fazer sozinho as coisas. A carroça foi andando sozinha e parou em um certo lugar. Eu fiquei me perguntando por que os levitas que carregavam no ombro morreram, mas os filisteus que mandaram na carroça só ficaram doentes. A resposta é uma só. Ímpios que respeitam e cristãos que brincam. Não adianta carregar com o ombro, mas difamar Deus dentro do seu coração. Os sacerdotes já tinham se desviado no coração há muito tempo. Carregavam a arca, botavam a roupa. Só Deus sabia o que aqueles homens carregavam dentro do seu coração. E eles são mortos pelos filisteus que respeitam a presença. Eles são mortos pelos filisteus. O assunto todo é a presença de Deus. O assunto todo é a presença do Senhor. Porque é essa presença que dá a vitória para Israel. É essa presença que vai curar o povo. É essa presença que vai mudar tudo. Então essa presença dentro de Jesus entrou no templo de novo. No domingo de Ramos. Isso me explica também que o nosso Deus não pode ser um Deus teórico. Sabe por que eles respeitavam a presença? Por causa de fatos que tinham acontecido. O que são fatos? Fatos nada mais são do que a manifestação visível de uma realidade invisível. Agora, quem consegue ser manifestador de realidades invisíveis do céu? Quem respeita a presença de Deus? Jesus respeitava. Ele não era íntimo da presença. E disse: expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertida em um covil de salteadores. Eu fui ver o que significava a palavra covil hoje. Covil é morada de animais violentos. Covil significa morada de animais violentos. Repita comigo, morada de animais violentos.
O que eu e você, já vou aplicar, o que eu e você deixamos morar em nós? Eles aqui transformaram a casa num era venda, vendia, vamos comprar, vamos lá. Olha, esse boi aqui, Deus vai aceitar mais esse boi, ó. Essa pomba aqui, essa pomba Deus vai gostar mais. E eles ficavam negociando dentro daquele templo. Logo, o domingo de Ramos me diz o seguinte: quando Deus entrar expulsando, Ele vai te dar um endereço da expulsão. Estou expulsando por causa disso. Tudo que Ele expulsar de você tem um endereço, está escrito. Quando Ele começar a expulsar alguma coisa da tua vida, Ele vai te dizer por que está expulsando. Baixa um pouquinho o ar-condicionado, por gentileza. Ele expulsa, primeiro ele entra, ele expulsa, depois explica, depois dá referência. Ele entra, porque é dele a casa, ele começa a derrubar tudo, e depois ele fala por quê, e fala porque está escrito. O desenho dessa casa não foi para isso. Quando Deus entrar em mim e você, para que o poder da Páscoa de fato aconteça, em você e em mim, Ele sempre vai te lembrar sobre o que está escrito na Bíblia sobre você. A minha casa será chamada casa de quê? Em outro texto fala para todos os povos. Um lugar que conecta Deus ao mundo. Mas vocês transformaram ela em uma habitação de gente violenta. Nós não podemos ficar assustados com o status que alguns artistas do mundo têm hoje. Porque em muitos momentos, nós mesmos defendemos esses artistas. Quem sabe do que eu estou falando? Nós vestimos as roupas desses artistas. Nós queremos ter coisas dessas pessoas. Usamos a linguagem deles. Mas quando Satanás os projeta de uma maneira que envergonha, aí começamos essa linguagem toda moralista, como é que pode, você não nos representa. Só que esse tipo de artista honra muito bem o Deus dele. Quem sabe do que eu estou falando? Alguém sabe? Eles honram muito bem o Deus dele e sabe de quem eles são templos. E por isso são bem-sucedidos na sua missão. Há certas pessoas que nada mais são hoje do que simplesmente hospedeiros de entidades diabólicas. Eu já vi. O que está escrito sobre mim como pastor? O que está escrito sobre você como pai? O que está escrito sobre você como mãe? O que está escrito sobre você como mulher? O que está escrito sobre você como filho? Se você é cristão e quer ter o privilégio de fazer parte de uma nova geração de pessoas que vão morar com Deus para sempre, você precisa voltar e deixar Deus entrar e falar assim: eu vou arrancar isso de você, porque você não foi criado para isso. Jesus está andando cura o cego. Eu não canso de dizer. Eu verei o cego enxergar. Porque se eu quero desenvolver um ministério apostólico, pastoral, esse é o desenho para o qual eu nasci. É simples. Acabou. A igreja tem que ser o que ela foi construída para ser. Agora, quem é aqui é honesto para entender que o desenho não está batendo muito com a planta original? Levanta a mão. Acabou. Então você bota a música de novo, pode entrar, é tudo teu, canta de novo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, e diz assim: se for o caso, só dá só anestesia para doer menos, mas deixa a limpeza comer solta. Deus tem liberdade na tua vida para poder
Fala assim, a partir de hoje isso aqui não estava dentro do projeto que eu fiz. Você não foi construído para isso. E é interessante que para cada setor de nossa vida tem uma coisa escrita lá como é que deve ser. Quando eu estava lendo no Pentecoste, o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel falou. E acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Eu falei, então Deus não desistiu dos jovens. Olha só como ele já entra de sola. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Filhos, filhas e jovens. Quem pode mudar essa geração tão desgraçada, que está tão desgraçada hoje? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode mudar essa juventude, que a cada dia se afunda nas drogas, que a cada dia se afunda em tudo que não presta. Só o Espírito Santo. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre meu servo e minha serva derramarei do meu espírito e profetizarão. Até os empregados da empresa vão profetizar. Mas quem é o elemento? O Espírito Santo. Como é que quando o Espírito Santo vem? No Pentecoste. E o Espírito Santo só vem porque Cristo ressuscita. Cristo só ressuscita porque antes ele morre. E antes de morrer, ele passa lá no templo e fala assim, olha, eu não projetei para isso. E eu quero te dizer, esse templo criado, foi Herodes que parece que bancou esse templo aí. Se eu estiver errado, me perdoa a internet, quem estiver aí. Era o templo de Herodes que chama, né? Se não for, escreva aí. Você errou, é isso. Esse templo foi destruído. Hoje só tem lá só uma parede. Lá só tem uma parede lá, mano, de uma coisa que foi destruída porque não atendeu o seu projeto. Sabe quando é que você entra em paz? É quando você lê a Bíblia e se enxerga nela e fala, eu nasci foi para isso aqui, ó. Em todas as áreas da minha vida eu tenho que ser assim, aí você começa a se enquadrar. E quem sabe que quanto mais você se enquadra, mais a sujeira sai. Levanta a mão. Várias pessoas. Se você diz que se enquadrou, mas não quer largar nada, lamento lhe dizer, você não se enquadrou, você está se enganando. Você não vai acontecer com você. E quando eu falo acontecer, é você ler tudo que está aqui na Bíblia e ver acontecer. Quem sabe aqui que é impressionante, se você resolver ter uma vida assim, meia tigela com Deus, você percebe que sua natureza humana ela vai ficando devagarinho mais forte cada dia. Quem sabe do que eu estou falando, levanta a mão. E ela vai ficando bem forte, devagarinho, e você, no início, acha ruim, mas depois você nem liga mais. Levanta a mão, por favor, além de mim. Ok. E daqui a pouco, coisas que você achava, que você sabe que era errado, agora você acha que é normal. Agora, quem sabe aqui que quando você resolve se consagrar a Deus, essa mesma natureza parece que ela recebe um confronto por um ser invisível. E o que você estava batendo palma, agora você está odiando, levanta a mão. Ok. Isso é o símbolo de que o Jesus está entrando no seu templo. O que você tem que fazer? Você tem que deixar ele limpar. Vasculhar você. Ele nunca desistiu do templo. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. Ah, mas eu não vendo nada, pastor. Quanta coisa que você vê, irmão, que rouba teu tempo. Quanta amizade que você tem que rouba a tua fé. Quantos hábitos que você tem que roubam tua unção.
Faz uma observação se você não tem alguma raposa roubando você. Você não pode deixar o seu coração ser o lugar onde ladrões moram. E eu não vou ficar dando exemplos. Eu deixo que o Espírito Santo convença você, porque eu sou um péssimo para convencer. Eu sou horrível para convencer. Deixa que ele fale. Isso eu sei que ele está dizendo. Quantos ladrões você permite morar dentro da sua casa? Que ele faça agora uma abertura no seu olho assim. Vum, aí você vê. E roubam tua paz, tua saúde, teu sono, teu tempo de leitura, teu tempo de oração, teu tempo com Deus. Roubam tua inocência, roubam tua santidade. E você desvia do projeto original. Mas eu quero dizer, ele não desistiu do templo. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu dessa igreja ser o que ela de fato foi construída para ser. Ladrões. Ladrões que roubam o tempo que você podia ter com sua família. Ladrões que roubam o tempo que você podia estar intercedendo por um filho perdido, uma filha perdida. Ladrões que roubam o tempo que você podia estar jejuando. Ladrões que roubam o tempo que você podia estar buscando entender o que você não entende. Nós temos muitos ladrões. Ladrões que roubam sua saúde. Isso é um covil de salteadores, gente que te assalta. Experimenta entrar em tempos de oração. E para você que já entrou em tempos de oração e de jejum, para você que já entrou em tempos de leitura, quantos aqui já tiveram como se fosse assim, o sabão em pó soltando a sujeira assim, você vai lembrando de coisas e fala assim, caramba, caramba, e você vai começar a lamentar. Quem já passou por isso? Continua, irmão. Continua, então. Que é Deus te preparando para o Pentecoste. Ladrões. Ladrões. Para de ficar xingando os caras lá, né? A gente tem hora que fica assim, eu não adoro imagem. Eu não adoro ídolo. Eu não sou como esse povo. O que vai determinar, irmão, que eu e você não somos igual a esse povo? É o resultado. Fica se baseando que não tem um São Jorge como é que fala? Na tua parede. Não tem um São Jorge, mas tem outra coisa, tem hora. Às vezes não tem uma pomba-gira lá, mas tem outra coisa. A gente fica tão orgulhoso que nós não temos imagem de escultura, não bebo, não fumo. E o que que você... Eu vi uma frase que eu gostei muito. Para de criticar os outros pelos pecados que você não comete. Porque os pecados que você faz não é igual dos outros. Né? O dele é diferente. O que que nós ainda permitimos dentro de nós que nos rouba o aprendizado? Porque eu vou dizer de novo, a Páscoa foi para inaugurar um novo povo, nós somos uma nova geração, irmão. Eu vou dizer, isso choca a minha mente. Eu disse isso para meu filho essa semana, eu falei, cara, a minha mente dá pane quando eu entendo o tamanho da grandeza de Deus. Dá pane quando eu começo a entender o que acontece se de fato a gente viver como tem que ser. É o céu na terra. É o inferno no inferno. É a desgraça para o Satanás. É um arrebuliço total. E hoje, enquanto eu tomava banho, eu disse, faça o que quer fazer. Faz o que quer fazer. Faz o que tem que fazer. Limpa o que tem que limpar. Dure quanto tempo durar. Tão somente que eu seja uma casa que funciona direitinho, igual para o que ela foi projetada. O que aconteceu depois que ele limpou tudo? Vamos ver o 14. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em quê? Covil? E foram ter com ele ao templo. Quando ele limpa o templo, quem vai ter com ele?
Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer de novo aqui. Quando ele fez a limpeza, essa coisa que está te assustando e alguns está incomodando e a outros está agredindo, o que para uns foi agressão, para os cegos foi uma libertação. Portanto, toda pureza, toda limpeza que Deus requerer de mim, toda reorganização que Deus querer de mim, eu vou entender como um privilégio. Eu vou entender, eu estou sendo privilegiado de carregar a coisa mais importante da face da terra. A você que se sente agredido com esse tipo de coisa, está mexendo em muita coisa, é para mexer, irmão. Sabe por quê? Porque depois que ele limpou, depois que ele virou a mesa e deixou o templo bagunçado, veja o que aconteceu. Quem pode ler para mim? E foram ter com ele no templo cegos, coxos e o quê? Logo, cura divina, poder divino, está muito associado com o quê? Quem está aprendendo nesse seminário, que isso aqui é um seminário já, praticamente. Eu estou te ensinando como é que funciona. Dentro do templo só teve cura porque antes ele o quê? Você acha que é uma coincidência? É coincidência? É uma coincidência? Por que ele não curou primeiro para depois limpar? Por que ele limpou primeiro para depois curar? Porque tudo que Cristo fazia tinha uma sequência. Que cego queria entrar naquele templo podre? Que cego queria entrar naquele templo que sabia que o sacerdote estava só ganhava a comissão das vendas das ovelhas, das pombas? Que cego vai entrar ali? O cego vai querer fazer o que lá? O cego pobre? Quando o templo é limpo, o cego vem. E os cegos foram ter com ele no templo, cegos e coxos. Cegos e coxos, plural. E o quê? Você pode falar essa palavra 7 vezes comigo, quem quiser? Curou-os. 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 Porque esse foi para isso que ele foi construído, para curar. No livro de Atos, Jesus está curando o tempo inteiro, aleijado, cego, paralítico, ressuscitando. Por que foi para isso? O desenho é esse. E para você que é papai, você vai ver coisa linda aqui, ó. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e o quê? E meninos no templo. As crianças no templo. O que as crianças falavam? Hosana ao filho de Davi. E aí esses sacerdotes que não estavam a fim de ser limpos disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, sim. Nesse dia o Ministério Infantil ficou de férias, porque o culto das crianças foi ver o quê? Foi o quê? Ver o cego? Enxergar? As criancinhas até pegaram um raminho, fez toda aquela mímica, aquele teatro do início, mas o teatro ficou real depois. As crianças começaram a gritar: Hosana, 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 Hosana. E o sacerdote, em vez de se quebrantar, não, eles ficavam mais duros ainda. Tu não está vendo não o que elas estão falando? Mas vocês nunca leram? Você quer o Pentecoste, irmão? Você quer o poder da Páscoa? Vai ler a Bíblia, vai ver o que a Bíblia fala sobre você e sobre a realidade das coisas que você vive. Nunca leram? Da boca dos? Suscita o perfeito? Mas como que Deus suscita o louvor de um pequenino? Quando ele vê os feitos de Deus. O pequenino vai ver Deus operar. Aí o pequenino canta porque viu algo acontecer. Isso é Domingo de Ramos. Uma entrada de limpeza para a restauração de um propósito. Quantas pessoas são atingidas dentro do templo logo de cara? Cegos, paralíticos e o quê?
Criança. Criança vê um bando de gente sendo carregada na maca, a criança já fica assim, olhando. Daqui a pouco ele vê Jesus chegar e fala, levanta. E do nada a criança vê o menino levantar. O cara chega cego lá, todo fedendo, sujo, pobre, enxerga. A criança começa a gritar. Esse é um evento que não tinha plágio. Por isso que eu estou te dizendo que o evento, quando você dá o devido valor a ele, ele vai mostrar para que ele veio. Isso é a Páscoa. Há teólogos que dizem que Jesus, antes de morrer, já tinha morrido. Na realidade, a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo, ele já tinha morrido. Ele já era um vivo morto, já estava entregue. Então a vida de Cristo estava ali funcionando. E é para isso que nós somos crentes, irmãos. É para isso que nós somos cristãos. Para a vida de Deus se manifestar em nós. Para a vida de Deus se manifestar em mim. Ontem, quando eu li esse texto, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, dentro de mim veio aquela frase, eu não desisti dos jovens, eu não desisti dos jovens. O segredo e a salvação para os jovens é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não vai trabalhar em uma casa suja e em uma pessoa suja. Não vai. Ah, mas como que eu vou saber o que está sujo? Lê a Bíblia. É só você ler a Bíblia que você vai ver o que está fora e o que está dentro. Acabou. Encerrou. Toda intervenção que Jesus fazia, ele dizia, porque está escrito. Para quem o que eu estou falando aqui está fazendo algum sentido? Quem de fato entendeu essa questão de Jesus entrar no templo? Quem hoje aqui desbanalizou essa expressão, pode entrar? Quem diz, vamos desbanalizar, amém? Vamos desbanalizar? Vamos desbanalizar as coisas? Vamos dar a devida, como é que fala? O devido respeito às coisas? Vamos desbanalizar? Quem aqui entendeu que quando você lê a Bíblia, ela te lê e ela te mostra detalhes da tua vida que você sabe que você não foi criado para fazer aquilo ou pensar aquilo? Levanta a mão. Ok. Continua lendo hoje, por favor. Assista menos televisão e lê mais a Bíblia. E quem aqui entendeu que o resultado de uma purificação no templo é uma manifestação sobrenatural logo em seguida? Quem aqui, enquanto eu estava falando, foi pensando na sua própria vida e entendeu que esse Jesus que mora em você, ou que entrou em você, anda apontando pontos que não batem com as Escrituras? Se isso é para você, vem aqui à frente, por favor, porque eu já estou aqui.